Oi, Mari! Oi, tudo bom, Vivi? Eu tô ótima. E você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Vai ficar melhor quando tudo isso passar, né, Mari? Ai, nem me fala, nem me fala. Parece que a gente não esperava que fosse, né, o que a gente estava falando hoje mais cedo, não esperava que fosse durar tanto tempo, né? Não, não. Se falassem assim pra mim, vocês vão ficar pelo menos 3 meses em casa. Eu falava, não, imagina. Não tem como. Mas não, estamos aqui e vamos ficar um pouquinho mais, né? Não, com certeza, né? Mas eu, assim, é o que a gente fala também, né? É um momento que a gente aproveita aí para aprimorar mais, se planejar, conhecer mais, né? Não falo só, claro, a gente vai falar de intercâmbio, mas falo acho que geral, né? Da gente ocupar um pouquinho esse tempo para pensar em coisas que a gente vai sempre deixando para trás e não faz, né? Então É, acho. eu acredito, Mari, que toda crise tem a sua oportunidade, sabe? Acho que é aquilo, né? É o que a gente tem pra hoje. O que a gente vai poder fazer de melhor neste momento? E como a gente trabalha com intercâmbio, né, a gente sempre fala para as pessoas que têm condições, que as escolas estão oferecendo boas condições para o mercado não parar, mas a gente fala disso no final. Mari, Sim, com certeza. eu estava falando aqui que uma das perguntas mais comuns que as agências recebem é: mas eu vou encontrar brasileiros lá? E eu sempre costumo dizer: vai, porque quem faz o intercâmbio para estudos do inglês, né, especialmente que a gente está falando, são pessoas que não falam o idioma. E claro, a gente é um país grande, sempre tem brasileiro. Mas tem alguns destinos que eu acho que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Que a OHC tem dois destinos bem especiais que praticamente não tem brasileiro, né? Isso. Mari, conta pra gente um pouquinho sobre você. Quem que é você? Acho que é legal você se apresentar para as pessoas conhecerem. Não, claro. Eu sou a Mari, eu sou representante da escola OHC. A OHC é uma escola de idiomas que já está há mais de 40 anos no mercado e ela faz parte de um grupo educacional australiano bem grande, né? É um grupo que já está há mais de 50 anos no mercado. A gente hoje vai focar na parte da OHC especificamente com Cairns e com Stratford-upon-Avon, que são duas cidades que são mais desconhecidas pelo brasileiro, né? Mas a gente, além dessas duas cidades, a gente tem no total hoje 15 cidades, né? Escola em 15 cidades em 5 países diferentes. Então a gente tem escola no Canadá, tem nos Estados Unidos, na Austrália, tem na Irlanda e na Inglaterra. A gente tem a Homes, que é a nossa marca que cuida de educação superior, que é do mesmo grupo, né, com programas na Austrália, o programa de estudo e trabalho no Canadá. Então tem alguns programas diferenciados, que são aqueles programas mais longos e mais técnicos. A gente tem a Sol Camps com os acampamentos de verão, né? Então hoje quem tiver uma família ou um filho a partir de 7 anos já pode mandar para fazer intercâmbio, né? Eu acho que antigamente, pelo menos quando eu fiz meu intercâmbio, não tinham tantas opções, né? Hoje tem muita opção e cada vez opção para o pessoal mais novo, né? Então isso é bem bacana. E a gente tem a Teaching House, que é o maior centro de capacitação Celta e Delta do mundo, que são os cursos do Cambridge para professores de inglês. Então, hoje um professor que tenha o Celta ou que tenha o Delta, né, o Celta é o certificado, o Delta é o diploma, ele é reconhecido mundialmente para dar aula. Então, a gente até brinca que a gente forma muito dos nossos professores na UHC, né, porque eles acabam o curso da Teaching House e aí muitos, né, dependendo do perfil, se for de língua nativa, que é o que a gente pede, eles são contratados para ficar e para continuar dando aula com a gente, né? Então a gente tem nossa parte de moda em Melbourne também, e tem hoje parceria com 4 universidades no total, em UK especificamente, para o programa de Foundation, né? Que é aquele programa onde a pessoa quer aquela universidade específica, aquele curso específico, mas ainda não preenche os pré-requisitos, né? Para poder entrar direto. Então eles fazem um ano com a gente e depois já entra direto no segundo ano da universidade, né? Então aí são várias marcas. E como eu falei, já está há bastante tempo no mercado, então já está bem estabilizado na parte educacional. E é um grupo familiar, é uma única dona para toda essa rede, para todas essas marcas. Então, isso faz com que
seja um grupo e escolas flexíveis, né? Então, ao ponto da gente ter até aquela questão de ter uma flexibilidade grande para o estudante mudar de um centro para o outro, né? Começar numa cidade, mudar para outra, né? Eu sempre comento que a gente já teve estudante que começou em Melbourne, na Austrália, e aí saiu, pegou todo o valor, né, que ele investiu e mudou para Vancouver, no Canadá. Então, hoje ele tem ali 15 opções, né? Ele pode sair daqui já definindo, né, quer estudar um tempo naquela cidade, um tempo na outra cidade, ou uma vez que ele está lá, se ele de repente vai conhecer alguma cidade próxima e se interessa, ele pode mudar. Então, eu acho que esse é o principal, assim, né? O fato de ser uma única dona, então mostra essa questão de ser flexível e de dar mais oportunidades para o estudante. E a OHC especificamente de serem centros pequenos, né? Então, é aquela escola onde a gente foca muito no atendimento diferenciado do aluno, dele não ser mais um número em sala, né? Dele realmente ter uma atenção especial, mais individualizada, contato com o diretor, com o professor, com outros staffs da escola, qualquer coisa que ele precisa, né? Saiu do horário ali, né? Às vezes está com alguma dúvida ou precisa conversar com alguém, sempre vai ter alguém na escola que ele pode chegar, conversar, né? Ele tem fácil acesso. Eu acho que isso é bacana porque a gente, né, o estudante quando vai, né, a gente já passou por essa experiência, vai para um lugar diferente, já tem um choque cultural. Então eu acho que você poder amenizar um pouquinho, trazendo um pouquinho de clima familiar, ambiente aconchegante, eu acho que acaba ajudando ele bastante no intercâmbio. Então a gente foca muito nessa questão do clima familiar e de serem centros pequenos. Você sabe que você já trabalhou em agência também? Já. Mas é legal a gente compartilhar que, assim, uma das perguntas comuns também mas eu não falo nada de inglês, eu consigo, né? Então, claro, eles não sabem, o estudante não sabe que a escola é totalmente preparada dessa forma que você colocou. Mas eu sempre coloco isso, a escola, ela recebe pessoas que não sabem nada do idioma. Então, assim, elas são totalmente preparadas com metodologia, com didática, para conseguir te ajudar. Então, é lógico, é um desafio, né? Assim, quando você realmente não sabe nada, mas é um desafio gostoso. Não, com se perder para certeza. se encontrar. É bem isso. Eu acho assim, e você vai ter dificuldade no começo, mesmo sabendo um pouco. Porque dá vergonha, dá medo, né? Exato. Parece que vou falar errado, gente... meu Deus, ninguém vai me entender, que vergonha. Assim, até a gente perder isso, demora um pouquinho mesmo. Demora. E tem a questão do sotaque. Você, por mais que você fale, você não tá acostumado, né? Tipo, a escutar daquela forma, né? Então, você vai pegando com o tempo, dependendo do lugar que você tá, o sotaque é um pouquinho mais difícil. Eu fui pra Escócia, por exemplo, até comentei com um amigo meu outro dia. Tipo, eu não entendi nada, pra mim era grego, não era inglês que eles estavam falando. E aí, depois, com o tempo, você vai pegando. Eu acho que é uma questão de você acostumar, fazer parte da tua rotina, né? Então, a gente vai, muitas vezes, falar por mímica no começo, eu fiz isso, né? E olha que eu fui para fazer um programa de colegial que supostamente eu já deveria ter um pouquinho de conhecimento do inglês, né? Intermediário. E no começo eu me falava por mímica também. Então isso é super comum. E o bacana é deixar claro que as pessoas, diferente, não quero nem soar muito assim, né? Nossa, mas você tá falando do brasileiro. Mas é que o brasileiro, como modo geral, né? Não tô me excluindo, não. A gente tem muito costume de julgar o outro, né? E lá fora isso é diferente. Lá fora as pessoas são mais... O brasileiro é muito receptivo. E lá fora as pessoas são muito receptivas no sentido de, tipo assim, se você errar ou se você tiver qualquer dificuldade, a pessoa vai te ajudar, né? Ela não vai te julgar de você estar falando da forma errada ou de você, né, não pronunciar certo. Então isso é bem bacana, porque você... Percebendo isso com o tempo, você vai tendo uma certa liberdade de se sentir mais tranquilo para poder falar mesmo, se jogar. Para poder errar, vergonha, né? para poder errar. Exatamente. Mas isso que você falou, realmente, o brasileiro, assim, nós somos muito exigentes, né? E a gente exige tanto da gente quanto do outro, né? E eu tive a experiência de conversar com um professor de inglês, foi ano passado, eu acho. E ele falou assim pra mim, sabe qual é o problema do brasileiro? O brasileiro quer falar perfeito, ele quer falar sem sotaque. E aí ele não fala, porque ele fica procurando a perfeição. Tem que falar. E tudo bem se errar. Eu falei, olha só que legal, vou falar isso para os meus estudantes, né? Não tenha... Eu brinco, quando eu faço orientação final, eu falo, gente, só na hora da imigração, que não é hora de falar. Na hora da imigração, faz isso que eu tô te falando, entrega a caixinha. Entrega e fica quieta.
quieta, né? Tipo assim, entrega e fica quieta. Essa é a única hora na viagem que você não vai treinar. Não, mas é bem isso. Então, eu acho assim que, é claro, é o que eu falei, vai ter dificuldade, mas também a gente está preparado assim. O estudante faz uma prova no primeiro dia, a gente avalia qual que é o nível dele, direciona para uma turma específica, deixa ele ali uma semana, depois conversa com ele para ver se ele se adaptou, né? Se ele sente que ele está conseguindo acompanhar, se ele precisa mudar de turma, ir para uma turma, né, mais avançada, uma turma menos avançada. E o brasileiro, sim, ele pode, por mais vergonha ou por mais receio do julgamento, o brasileiro também é muito cara de pau, né? Então, ele se vira nos 30, ele não passa fome. Então, se ele tiver que apontar para pedir, se ele tiver que, né, falar uma palavra, né? Eu lembro até hoje, quando eu fui, a primeira coisa que me marcou, assim, eu falo que foi a primeira palavra que eu aprendi mesmo. Porque eu cheguei na minha família, na minha host family americana, e eu tava com sede. Só que eu sabia falar água, eu não sabia falar que eu estava com sede. Para mim era novo. Então eu apontava para a água e falava water, water. E aí meu pai americano na época falou thirsty. Aí que você vai fazendo a ligação, né? Que é você falar que você tá com sede. Então eu acho que isso é bacana, porque isso é no teu dia a dia que você vai pegando. E se jogar mesmo, é o que a gente fala, não tem vergonha, ninguém vai te julgar. Então, assim, é um investimento que você está fazendo, então você tem que aproveitar todas as oportunidades, todos os momentos, né, para aprender mesmo. Concordo, eu sempre falo isso também. E que o nosso tema aqui hoje, né, que é intercâmbio sem brasileiros é possível, eu falo para todo mundo, Mari, é uma delícia ser brasileiro, é maravilhoso falar português, mas é importante que quando você você está investindo numa experiência internacional, que você realmente se dedique para que você tenha uma experiência internacional, né? Não adianta sair daqui do Brasil para ficar com um monte de brasileiro no exterior, né? Então, a gente sempre fala isso, né? Ou dependendo do destino, a gente sempre alerta também. Embora eu já tive a oportunidade de ver pessoas fazendo intercâmbio que eram brasileiros, que até estavam juntos, mas não falavam português. Assim, sempre em inglês. Inclusive, eu tive uma experiência bem engraçada. No intercâmbio que eu fiz no Canadá, eu conheci a Ana. E a Ana, ela é da Bahia. Então, como eu passei umas 3 semanas direto com ela só falando inglês, eu não tinha me tocado no sotaque dela. E aí, no último dia, que a gente já não ia mais se encontrar, a gente falou, não, vamos falar em português, que a gente queria falar de política, queria, né? A gente, não, porque daí você quer falar de uma forma, né, mais rápida. Que é muito visceral, né? Então, assim, vamos falar em português. E quando ela começou a falar, eu falei, nossa, que sotaque é esse? Ela, eu sou da Bahia, você não tinha percebido? Eu falei, não! E é um sotaque que eu adoro, né? Particularmente. Sim. Então, assim, é possível também, mesmo em outros destinos que terão mais brasileiros, você se esforçar e falar inglês. Mas eu gosto muito, assim, de trazer coisas novas, né? Então, a Mari já contou aí o nome da cidade, que, gente, eu tenho até dificuldade para falar, que é a cidade de Shakespeare. Fala, qual é o nome da cidade, Mari? É Stratford-upon-Avon. Né? Não é difícil, eu assumo, até falei para você antes, não tenho problema nenhum em falar. Quando eu ia falar no começo, né, logo que eu comecei a trabalhar na UHC, e que era uma cidade que eu nunca também não conhecia ainda direito, né? Sabia que era a cidade do Shakespeare, mas não conhecia. Então, nos meus treinamentos era muito assim, gente, essa daqui agora a gente vai falar um pouquinho da cidade do Shakespeare. Então, não era Stratford-upon-Avon, era a cidade do Shakespeare, né? Porque eu também não conhecia direito. Mas, inclusive, tive a oportunidade de conhecer em 2017. Eu fui para Inglaterra, né? Até para visitar as escolas e fui para lá. Então, assim, é uma cidade, é uma vila britânica, né? Ela tá mais ou menos umas 2h30, 2h50 ali, né? Quase 3 horas de Londres, né? Pro norte, assim. E é uma cidade, é uma vila britânica, são 25 mil habitantes. Então, é aquela cidade, assim, se você imaginar aqueles filmes de vilinha britânica, que você tem várias casinhas, né, dos dois lados, e aí no meio você tem aquela rua de paralelepípedo, né? Mas maravilhoso! É uma graça, um charme. Ela foi, inclusive, votada como a melhor cidade para ser visitada pelo TripAdvisor. E é uma cidade que recebe 2 milhões de turistas por ano. Então, assim, é uma cidade super movimentada. E ela é
totalmente regada à cultura, né? Então, para quem gosta da parte é muito turística, então você vê muita gente do mundo todo, então você vai ver pessoas diferentes no seu dia a dia, né? Então isso é bem bacana. E é uma cidade muito onde você vai ter um contato maior com a cultura também, né? São poucos brasileiros, tem brasileiro, não tem. A gente chegou até a ter grupos de brasileiros para lá um tempo atrás. Mas você vai vivenciar muita cultura. Por exemplo, quando a gente fala de acomodação em Stratford-upon-Avon, a gente nem oferece residência. A gente oferece só casa de família. Até porque quem vai para lá quer para ter essa experiência. É uma experiência muito genuína, né? Mais britânica mesmo, de cultura. Então, a pessoa quer ir para lá e tem muita chance de você ficar numa família britânica. Porque tem muito, muito britânico mesmo, né? Muita gente que quando se aposenta ou quando fica mais velho, acaba mudando para lá, né? Porque é uma cidade mais tranquila, ela tá longe, né, de Londres, mas ao mesmo tempo ela tá mais ou menos uns 40, 50 minutos de Birmingham, que é a segunda maior cidade da Inglaterra, né? Então também te dá fácil acesso ali, né? Então, e aquela cidade assim, você vai ver restaurante, você vai ver várias lojas de souvenir, você vai ver rede de fast food, você vai ver McDonald's, você vai ver Subway, né? Eu achei até engraçado, porque uma das coisas que eu vi lá, que eu falei, eu não acredito que até aqui a gente acha essa loja. Foi uma loja da Pandora, né? Tanto que eu até comprei o meu charme que eu comprei Falou, mas comprou, na Inglaterra, eu comprei de lá, que é o ônibus, né? Então, e eu falei, gente, até ali vai ter uma loja da Pandora. Então, assim, tem restaurante, tem café, tem pub, tem coisas para fazer, é uma cidade mais pacata, claro. Então, por exemplo, enquanto em Londres você tem shoppings e cinemas, onde você vai, vários lugares, né? Vários cinemas, vários shoppings. E você tem várias opções daqueles filmes mais modernos, né? Que estão passando, que você vê antes de chegar aqui no Brasil. Lá você vai ter isso, assim, uma vez por mês, né? Com aqueles filmes um pouco mais novos, né? Então, é um outro estilo de vida. Mas, assim, é onde tem 5 propriedades do Shakespeare ali, né? Justamente por ser. Então, tem legal, a casa... Isso. Tem a casa que ele nasceu, inclusive que é um ponto super turístico, né? Logo que a escola tá bem no centro, é uma escola bem pequenininha. A gente é a única escola em Stratford-upon-Avon, é uma escola de 6 salas de aula, né? E aí você saiu ali da escola, você caminha 5 minutos, você tá na praça, que é o centro da cidade. E aí dali você vai caminhando, então tudo você faz a pé. E aí você vai, durante esse trajeto que você vai fazendo, você passa pela casa que o Shakespeare nasceu. Então você vê que tem um monte de gente parada ali, tirando foto e tudo mais. Depois tem New Place, que é o lugar onde a família dele viveu depois que ele voltou para Londres, né? Tem a casa onde a filha dele morou com o marido, né? Tem também a parte da fazenda da mãe dele, de propriedade da mãe dele. Então tem assim, tem várias coisas, tem os teatros, né? Tem a companhia dele, né? E são 2 teatros e que tem peças, né? Todas. E aquele teatro bem estilo de Shakespeare mesmo, né? Que é aquele teatro que você tem aquele espaço menor com as poltronas assim meio que em volta, que você meio se envolve ali junto ali na peça. E acontecem peças, né? De vez em quando. E a maioria, claro, peças de Shakespeare com a nata da dramaturgia britânica ali, né? E às vezes você tá andando também no meio ali da cidade, aí você vê algumas encenações acontecendo ali. Então, muito assim, artístico, né? Com certeza, não tem como ser diferente. A cidade se promove muito, afinal é William Shakespeare, né? Exatamente. Então, perdão. Então, muita gente assim que quer menos brasileiro, que quer vivenciar a cultura e que tá acostumado, lembrando assim, né? A gente, por exemplo, eu moro em São Paulo, eu tô no interior, mas o meu interior aqui é quase 500 mil habitantes, né? Então, eu não vou falar que é para quem quer uma cidade de interior, é para quem quer uma vila mesmo. Uma vila, né? 25 mil habitantes, mais ou menos, né? Uns 28, tá até um pouquinho mais ou menos uns 28 mil. Então, assim, é para aquela pessoa que quer esse estilo de vida, né? Mais tranquilo também, porque não é uma vida agitada, né? Diferente de Cairns, na Austrália, que mesmo sendo uma cidade pequena, né? Até já entrando um pouquinho em Cairns, é uma cidade aí de 160 mil habitantes, mas é uma cidade super turística, por causa da barreira de corais, né? Então, Cairns está localizado em Queensland, no
no estado ali de Queensland, na Austrália. Essa é a segunda cidade, gente. A gente ia falar sobre duas, né? A primeira é a cidade de Shakespeare, que fica no Reino Unido. Na Inglaterra. Agora a gente vai falar sobre a opção que é maravilhosa, que fica na Austrália. Isso, E depois também a gente pode voltar, né? Que a gente vai batendo um papo aqui, vai lembrando e conectando. Sim, a gente vai e volta. Alguma e é muito dúvida legal, porque, Mari, de... as pessoas não conhecem essas cidades. De verdade, assim, é muito comum para turismo, como você colocou, né? Então, assim, conhece Shakespeare, sim, eu sei, mas a cidade onde ele nasceu, não acredito que seja um turismo procurado, inclusive, por brasileiros também. Então, assim, é muito legal a gente trazer isso, mas fala de Cairns pra gente. Então, Cairns também é uma cidade, assim, que tem ela tá bem no norte da Austrália, é uma cidade quente o ano inteiro, né? Eu falo que é o nordeste australiano, né? Na escola a gente até tem, a gente tá bem no centro ali da escola, a escola tá bem no centro da cidade. E é uma cidade que, mesmo tendo 160 mil habitantes, ela é conhecida pelo turismo, porque é onde é o melhor lugar ali, onde está a entrada da Barreira de Corais, que é uma das 7 maravilhas do mundo, patrimônio da Unesco, né? Então, ela é muito conhecida pela questão do mergulho, né? Tanto que é uma cidade que ela movimenta 8 bilhões de dólares por ano no turismo. Muita coisa. Né? É muita coisa. Ela chega a receber 3 milhões de turistas por ano. Então, também naquele mesmo esquema de Stratford-upon-Avon, é uma cidade onde você vai conhecer pessoas diferentes o tempo todo, né? Você vai se bater ali com pessoas que vão cruzar teu caminho diferentes do mundo inteiro o tempo todo, porque tem turismo o tempo todo. É uma cidade que não para, né? Não tem uma época mais específica para turismo, né? Claro que em Cairns, por exemplo, a gente sabe que a Austrália como um todo tem essa questão, né, dos animais, que todo mundo tem um receio, e Cairns também não deixa de ser, né? Ela é bem conhecida também pelo crocodilo de água salgada e pelas águas vivas. Tem temporada até de água viva, né? Que vai ali de outubro a março, mais ou menos. Então, um pouquinho Mas aí é só temporada, né? Não é que eu não possa entrar no mar. É uma temporada, assim, maior, onde vai ter mais, né? Então é mais perigoso. Agora, a praia mesmo, tanto que, da mesma forma que em Brisbane tem aquela praia artificial, em Cairns também tem uma praia artificial, uma piscina artificial, né? Que é a Esplanade Lagoon, que ela tá do lado da escola, inclusive. E ali é muito bacana, porque assim... Eu posso ir de biquíni pra escola e depois ir pra praia? Pode. Provavelmente você você pode ir, vai de biquíni por baixo... E depois você vai, né? É que nem eu falo da nossa escola de Gold também, tem um lugar até para deixar a prancha. O aluno vai surfar, aí ele volta, deixa a prancha ali e depois vai direto para aula. Contanto que ele vá para aula, né, gente? Por favor. Mas Cairns, a maioria faz isso, né? Vai de manhã, o curso é de manhã, sai, né? Quem às vezes não tá trabalhando ainda ou vai para um período mais curto e depois vai para lá, porque é um lugar assim, tem calçadão, então você pode andar de bicicleta, tem ciclovia, tem até churrasqueira pública, né? A gente, na própria escola, a gente tem um balcone, né? Um pátio que a gente chama ali no fundo com várias mesas, né? E também tem um espaço onde o pessoal faz churrasco, faz pizza. Então, sexta-noite também dá para fazer alguma coisa ali na escola. É aquelas que é uma chapa, né? Que você acende, é a gás. Eu lembro onde eu morei, tinha muito isso. São as chapas. A gente tem isso ali no fundo. Tem ali na Tati, né? E com várias mesas, várias cadeiras. Então, é um espaço ali para o estudante interagir, se reunir, né? De sexta-feira. Então, a gente tem bem no clima mais relax da cidade, mais tranquilo, né? Mais chilling. Então tem ali o calçadão, tem ciclovia, tem gramado se o pessoal quiser sentar, ler um livro, né? Fica ali para passar o tempo. Tem muito restaurante, tem muita loja. Então tem muita coisa nessa Esplanade Lagoon, nessa piscina artificial, né? Ela só não tem onda que nem a de Brisbane, mas o pessoal aproveita bastante. Agora, as praias locais mesmo ali, tipo, porque a gente tá na orla, mas ali para você ir pra praia local, aí é mais perigoso, porque é bem conhecido mesmo pela questão de crocodilo e água-viva. Mas você pode ir pra Port Douglas, né? Você pode pegar ali 70 quilômetros pro norte de Cairns, e aí, daí você consegue sair para ir para várias praias. Então, é mais ou menos o que você vai demorar se você quiser ir numa praia mesmo, né? Que é onde também te dá acesso a floresta. Então tem uma floresta lá de mais de 1.200 quilômetros de extensão, né, que você vai ver muito a parte de natureza, de planta, de trilha, né? Você pode, inclusive, saindo de Cairns para subir ali,
né, que fica para o norte, você pode... Tem 2 trajetos, né? O pessoal normalmente faz de um jeito e volta de outro, né? Vai de teleférico e volta de trem ou vice-versa. Porque ele faz 3 paradas, né? Em 3 estações. E você consegue descer nessas paradas e aproveitar para conhecer trilhas, fazer trilhas, conhecer cachoeiras, ver paisagem, tirar foto, passar nas praias. Isso é uma coisa muito legal, né, Mari? Porque às vezes, quando a pessoa vai fazer intercâmbio, ela tá ali contando dinheiro, a gente sabe, né? Assim, é um investimento, mas ela não sabe o tanto que ela vai poder viajar dentro do próprio país e conhecer as regiões próximas. Então, isso de, né, o que você tem para fazer perto do lugar é muito legal, assim. Trilha é um negócio que todo mundo gosta, né? Ah, Então, eu sou suspeita, não eu sou falta. apaixonada, eu adoro fazer trilha e cachoeira. Pra mim é assim, mais do que balada, eu sou mais da trilha e da cachoeira, né? Então, mas ao mesmo tempo, Cairns também, por ser muito turística, ela a noite, a parte noturna é muito agitada. Então, tem um cassino, inclusive, que é uma coisa que vem crescendo em Cairns, que fica do lado da escola e que ele fica aberto até às 5 da manhã. Se você vai em pub, assim, até as 2, 2h30 você consegue ficar em Cairns. O que é um horário tarde, considerando... Muito tarde. Aonde eu morei, meia-noite passava a corda, não ficava ninguém mais. Exatamente, porque normalmente, meia-noite é o horário que a gente está saindo, Tá né? saindo de casa. A gente, eu falo os mais novos, eu já não tô mais nesse pique, não. Mas lá não, lá você começa cedo mesmo, né? Tipo, sair do final do dia de trabalho, você já emenda um happy hour ali, e fica, quando dá 11, meia-noite, o pessoal já tá voltando, né? Diferente da gente aqui no Brasil. E Cairns já tem um pouquinho mais desse movimento. Tem muito restaurante, tem muita influência asiática, porque tem um voo, inclusive Tá na pertinho escola. ali, né? Tá muito perto. Tem um voo direto de Cairns pro Japão. Então ali, tanto que a gente, até na própria rua da escola ali, que é uma rua que tem vários ônibus e tudo mais, tem muito restaurante japonês. Mas tem muita comida também tailandesa, né? Tem muita coisa vegana, que eu acho que é uma coisa, um hábito alimentar que vem crescendo hoje em dia bastante. Então tem bastante opção também, né? E ali em Cairns também a gente tem muito da cultura aborígene ainda, né? Então você Eu ia vai pedir pra... pra falar sobre isso, que os aborígenes são, assim, quando eu acho, pelo menos, o que eu percebo foi para mim e é para muita gente, quando a gente começa a pesquisar sobre a Austrália, a primeira coisa que a gente vê é o Uluru, a barreiras de corais e os aborígenes, né, de Diriju e tal. E tem lugares que você vai e você não vai encontrar um aborígene, né, nada disso. E lá não, é onde eles estão, né? Eu acho que lá, eu acho até que é onde está o maior foco, assim, né? Tem até Curanda ali para cima, se você pegar essa vila aborígene, tem muito artesanato, você vai encontrar muita dança que eles fazem também. Então tem o mercado ali também. Então você vai ter oportunidade de passear ali e se aprofundar bastante na cultura. Então, por isso que eu falo que Cairns é uma cidade que vai te proporcionar muito da cultura, a vivência com o australiano, porque você vai encontrar muito mais australiano, né? Até para você ter uma ideia, a gente oferece tanto homestay como casa, como residência estudantil. E na homestay a gente nem cobra o transfer, porque a própria host quem busca o estudante no aeroporto. Que né? legal. Então, Que assim, legal, você já isso. começa com essa vivência. Então, assim, é uma cidade menor? É uma cidade menor, mas eu acho, assim, que é isso que a gente falou antes. Eu acho que falta muito de conhecimento, né, da gente saber um pouquinho mais da cidade na hora de definir o destino, porque a gente vai muito pelo, meu amigo indicou, meu amigo tá em tal lugar. E muitas vezes não é nem o nosso perfil. Às vezes é o perfil do teu amigo ir para Gold, porque ele gosta de surfar, e às vezes você é um super cara de trilha, mergulho, né? Então é muito assim, de você tentar entender o teu perfil. Eu sempre falo, não escolha a cidade porque teu amigo tá lá, porque teu amigo indicou, porque você só ouviu falar naquela cidade. Pesquisa bastante, escolhe pelo estilo de vida que você gosta, porque vai ser o lugar que você vai morar por 1, 2, 3, 4, 6 meses que seja, né? Então escolhe uma cidade ali que vai te trazer um ambiente agradável, né? Porque eu acho que a partir do momento que você tá numa cidade que você gosta, que você curte, que tem as coisas que você gosta de fazer, o resto é consequência, né? Você faz amizade mais fácil, você interage mais fácil, você aproveita melhor, você se solta mais, né? Então o teu intercâmbio flui de uma forma melhor. E aí eu sempre volto na nossa vantagem, né? Vai pra lá, gente. Não gostou?
a gente pode Muda. mudar para qualquer outro lugar, não tem taxa adicional para fazer essa mudança, né? Então, isso que eu acho que é Isso é legal bacana. mesmo. A gente Isso de realmente transfere o escolher, Mari, crédito. você sabe, eu sou super enxerida, né? Quem já recebeu o meu atendimento e tá assistindo ou vai assistir sabe disso. Ai, Vivi, eu quero ver um orçamento para Gold Coast 16 semanas. Eu falo, mas por quê? Ah, não, porque eu já vi, já tô decidido. Não, amorzinho, vamos conversar mais um pouquinho. Deixa eu entender se é mesmo. Porque eu vi gente tendo uma experiência menos interessante, por exemplo, eu morei em Queensland também. Queensland, gente, é a região onde está Você Kansas, morou capital em qual cidade ali, Vivi? no Sarredes. Não. Maravilhoso. E eu morei lá, só que assim, Nussa Heads é uma cidade com, assim, a região de Nussa Heads mesmo tem 5 mil habitantes. Então, assim, se a gente tá falando de Kansas pequeno, você imagina Nussa Heads. Exatamente. Só que, enquanto, assim, eu tive o choque cultural, acho que, independente de onde você vai, é muito natural que você tenha um choque cultural, porque você tem uma linha de expectativa muito alta antes do seu intercâmbio. Quando você chega, ai, tudo é maravilhoso, a tampa do bueiro é incrível, mas, assim, depois você começa a questionar, tô sozinho, cadê minha cama quentinha, cadê minha família, cadê a comidinha que eu gosto? Cadê Então, meu assim, leite na cama? não é? Esse desconforto, ele chega. E a gente chama isso de choque cultural. De alguma maneira, ele chega. Aí daquilo, eu acho que eu não deveria ter vindo, eu deveria ter voltar. Enfim. E eu Acho que tive todo já. mundo passa por isso, né? Todo Todo mundo mundo tem esse passa, todo pensamento. mundo Ai, quero entrar passa. no E avião e assim, pode ser um voltar. intercâmbio de 2 meses, como de um ano. Você vai ter um choque cultural. Alguma coisa você vai falar, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Isso é normal, né? E eu tive uma pessoa, imagina, eu tava numa cidadezinha paradisíaca, né? Como Kansas, só que muito menor, amando, assim, tudo era incrível pra mim. E uma pessoa que eu conheci falou assim, não é pra mim. Eu falei, como não é pra você? Assim, o que você tá falando e tal? E depois que eu fui conhecendo um pouco melhor, e foi muito bom essa experiência pra mim, porque hoje eu uso como exemplo, sabe? E assim, o que é pra um não é pro outro. E essa menina mudou depois pra Brisbane, né? Fizeram a transferência dela e tal. E eu fui visitá-la em Brisbane. E também é uma cidade que eu gosto muito. Mas pro que eu queria naquele momento, tava Não ia inútil, ser sabe? legal. Então, assim, eu não entendia naquele momento por que ela. Mas, assim, depois eu entendi. O estilo de vida que ela tinha era muito mais urbano. Então, assim, o apartamento dela era do lado da estação de trem, sabe? E eu não, eu queria o quê? Ir de biquíni pra escola e andar descalço o tempo todo, né? É outro clima, outro perfil, né? É outro perfil, que talvez hoje, se eu fosse fazer um outro intercâmbio, a minha experiência foi incrível, mas provavelmente seria diferente, né? Acho que eu iria para Kansas. Eu gosto muito de Queensland. Eu gosto muito de Queensland, assim, que é o nordeste da Austrália, né? A gente que dos meus amigos que estavam na época comigo, a gente falava isso, a gente está no nordeste da Austrália, o lugar mais lindo. E olha que Não, mas tem falta bastante coisa linda lá. Eu acho que realmente. E hoje eu vejo muito assim que Cairns é uma cidade que as pessoas têm. Ela é conhecida, como eu falei, por causa do turismo, mas as pessoas não conhecem como estudo. E normalmente quem vai gosta, porque apesar, né, de ser pequena, como é muito turística, tem muita oportunidade de trabalho, hospitalidade. É uma cidade regional, então para quem tem um projeto aí de migração, de ficar mais tempo, ela vai te fazer com que você consiga isso de uma forma mais rápida por causa da hospitalidade, que é uma das áreas com maior demanda ali, né? Então, isso é bem importante. Exatamente, você vai ter muito contato com o australiano, tem bastante asiático por causa do voo direto, então eu até brinco, né? O que a gente tem de brasileiro, a gente sempre tenta limitar, né, a questão de porcentagem de, não só de brasileiro, mas como qualquer outra nacionalidade na escola, né? A única que eu vou ter um pouquinho mais é a Irlanda, né? Mas aí é um caso à parte, né? Um outro perfil. Que é natural, né? Que é natural, porque é um destino muito procurado, é o que tem melhor custo-benefício, então acaba tendo um pouco mais. Mas nas outras a gente tem uma média ali de no máximo 30%, até menos, né? Eu diria que até 25% hoje. E aí o que eu tenho de brasileiro em Gold, que é uma das mais procuradas, é o destino turístico mais procurado pelo brasileiro hoje, né? Praia, uma cidade com mais de 50 quilômetros de extensão de praia, onde tem a primeira etapa mundial de surf, né? Então o pessoal gosta muito. O que eu tenho de brasileiro lá, eu tenho de japonês em Cairns, por causa do voo direto. E você também vai ter muito contato com o europeu, porque tem muito europeu que vai para trabalhar, principalmente nessa parte agrícola, que é uma parte até forte ali, com o Working Holiday Visa, com visto de trabalho. Então você acaba tendo contato com essa cultura europeia também.
né? Então isso que é bacana. E é uma cidade onde você consegue fazer muita coisa a pé, muita coisa de bicicleta. Então ela vai te trazer um custo de vida, eu diria que mais baixo que Sydney e Melbourne, que são as duas cidades com o custo de vida mais alto na Austrália. Talvez um pouco mais alto que Brisbane e Gold, talvez um pouco mais alto, mas ao mesmo tempo você equilibra a partir do momento que você não gasta tanto com transporte, né? Gasta um pouco menos com transporte. Então, assim, e eu sempre falo, quando você está numa cidade onde você vai ter um contato muito maior com o brasileiro, por mais que o brasileiro, a gente fala assim, eu falo que ele é a melhor pessoa e a pior pessoa, mas no sentido, porque ele é a primeira pessoa que vai te... Eu tive alunos que foram Acho que falhou um pouquinho, Mari, será que... Oi? Tá escutando? Eu escutei até, quando você ia falar, o brasileiro é a primeira pessoa que te ajuda. Aí é a primeira pessoa que te ajuda te indicando emprego, quando você vai para um lugar que te permite estudar e trabalhar. Mas ao mesmo tempo você tem que se policiar, né? Então, quando eu trabalhava em agência, eu tive casos de estudantes que foram para ficar um mês e estudantes que foram para ficar 24 semanas, 6 meses. Quem foi para ficar um mês voltou falando melhor do que quem foi para ficar 6 meses. Então, é muito de cada um se propor mesmo. É o que você falou, falar só inglês, né? Tá com a amiga para participar das atividades sociais, que eu sempre indico, porque eu acho que é uma forma de você colocar em prática o que você aprendeu. No caso de países onde você não está trabalhando, ou trabalhar no caso de países que te permitem trabalhar, que também você vai continuar colocando em prática no trabalho. Mas ao mesmo tempo, quando você está numa cidade com menos brasileiro, o teu inglês acaba desenvolvendo de uma forma mais rápida, porque você acaba não tendo tanto contato, né? A gente tem aquela questão de ir no mais cômodo, né? Então, a gente começa, eu vejo muito assim, a gente isso é natural, não tem inglês, como. é natural. É muito natural. Você tem que realmente ser muito comprometido para não falar em português ali no momento de emergência ou não, você falar aconteceu alguma coisa, você quer contar alguma coisa para tua amiga, ou você quer, né? Você tenta começar em inglês. Quando as palavras começam a não vir, você começa a falar em português porque você quer contar, porque você está ansiosa para contar aquilo. Então, eu acho assim, num lugar que você vai ter menos brasileiro, você vai desenvolver melhor teu inglês. E até pensando em custo-benefício, você vai conseguir aprender mais rápido, né, desenvolver mais rápido no menor tempo o teu inglês e partir depois, o que muita gente faz, né, ou estender o programa de inglês, ou partir já para um diploma, para um certificado, que a gente até tem também, né, no caso de Cairns eu tenho o diploma de hospitalidade, que é um curso bem forte na cidade, que demanda bastante, né, que é um curso de 1 ano, tem também voltado para negócios, para marketing, e fora os outros centros, né? Nada te impede de começar um curso de inglês em Cairns e aí depois você partir para um curso, um técnico em Sydney, né? Nossa escola de Sydney é uma escola de 11 andares, o prédio. Então, o primeiro andar é da OHC, os outros 10 andares é da Holmes, né? É um prédio nosso. Então, são 10 andares de cursos de Higher Education, né? Aí, em Melbourne, por exemplo, a gente tem nossa escola de moda. Então, o pessoal que está ali, como fica junto, né? A Holmes com a OHC na mesma estrutura física, vai ter muito contato com estudantes australianos que transferem da Universidade de Melbourne para o nosso curso de moda, por ser mais voltado para o mercado de trabalho e por ter um custo menor. Então, cada escola tem seu perfil, né? Então, você pode começar em uma, depois você vai fazer seu curso técnico em outra, né? Mas eu acho que o bacana de cidade pequena é realmente isso, é você desenvolver melhor teu inglês, você faz amizade mais fácil, porque você se dá mais a chance de colocar a cara para bater, né? Quando você tá com uma cidade com muito brasileiro, você se acomoda um pouquinho mais, é o que a gente falou, é natural do ser humano, né? Então, você acaba colocando mais a cara para bater. E você acaba tendo contato mais com a cultura, que eu acho que o intercâmbio não é só fazer o curso de inglês, que é aquilo que eu comentei contigo mais cedo. Eu acho que se fosse só fazer curso de inglês, ninguém fazia intercâmbio. Faz aqui, né? Isso daqui. Entendeu? Então, eu acho que o intercâmbio é você ir, você fazer o curso, você conhecer um pouquinho dos famosos slangs, né? Que são aquelas gírias que você só no dia a dia vai pegar, você conhecer mais da cultura, você ter essa experiência de vivência internacional, você aprender a lidar com uma cultura diferente da sua, né? Então, nisso você vai com certeza amadurecer, com certeza se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, né? Então, que eu acho que a gente sempre fala muito na questão de trabalho, por exemplo. Antigamente, o inglês era o diferencial. Hoje, a gente vê que o inglês é obrigatório, na maioria, quando você vai procurar uma vaga de trabalho, se você não tem inglês, dependendo da área que você for fazer, você nem participa do processo seletivo. Foi um diferencial talvez há 20 anos atrás, né? Exatamente.
E Talvez o francês seja um diferencial, mas o inglês é obrigatório, né? Tem que saber na exatamente. maioria das áreas aí. Acho que E o mundo é mais globalizado, né? Então é natural isso que tenha se tornado mais comum. E até um reflexo, né? Assim, hoje intercâmbio é muito mais possível do que foi há 20 anos atrás. tem mais opções, né? Aquilo que a gente falou. E eu acho que a partir do momento que você vai para fora, né? Que você vai fazer intercâmbio, o teu diferencial para o empregador vai ser o fato de você ter tido uma vivência internacional e você ter passado por situações que te trouxeram, te fizeram ter que lidar com aquilo. Né? Então você não tinha o teu pai, tua mãe, você lidou com aquela experiência, que é o bacana do intercâmbio, né? Muita gente às vezes ainda tenta colocar o pai ou a mãe na situação para lidar, e eu sempre falo, gente, não coloca, né? O pai e a mãe é o último que tem que saber. Se você tiver com qualquer questão, né, tenta lidar sozinho, se não conseguir, tenta falar com a escola, fala com a agência, né? Mas assim, porque é esse diferencial que vai mostrar como você consegue lidar com uma situação sozinho, como você tem uma visão mais ampla do mundo, e isso consequentemente vai te mostrar que você tem uma tomada de decisão melhor no trabalho, né? Porque você enxerga as coisas com uma perspectiva maior, né? Então eu acho que isso agrega muito, né? Pessoalmente, claro, profissionalmente nesse sentido, de te ampliar mais e de enxergar respostas de uma forma mais ampla, né? Então, Acho que nós somos criaturas, né, indivíduos cheios de desejos e necessidades. É lógico que quando você busca por uma agência e tem a intenção do intercâmbio, a primeira coisa é pelo estudo, né, que realmente é fundamental. Mas nesse pacotão todo, gente, o inglês, ele é só um detalhe. Né? Assim, claro, tem que estudar, não pode ficar só com o brasileiro, tem que falar inglês. Inclusive, se você não vai para a escola tem que te reportar para o governo, porque a sua sim, condição de visto é de estudante, ou seja, tem que estudar, e o governo está muito de olho. Mas exatamente. O o trabalho é um pacotão todo, adicional para você conseguir se manter ali. Mas tanto que quando você vai tirar um visto, seja para a Austrália ou para a Irlanda, que é outro lugar que permite trabalhar, ou para o Canadá, independente de você tirar aqui no Brasil ou tirar lá, a comprovação financeira que você apresenta é demonstrando que tenho condições de me manter se eu não conseguir um trabalho. Porque realmente exato. o principal é ter o estudo. Exato. É para estudar. Assim, é muito fantástico mesmo, né? Às vezes até parece que a gente é papo de agência que quer vender e fala, né? Às vezes a gente vê muito em grupo de Facebook, porque a agência fala que é tudo maravilhoso. O outro dia eu vi uma menina falando assim, já faz um Eu tempo. nunca falava que era tudo maravilhoso. Eu jogava Não, sempre a é real. maravilhoso, mas tem os seus desafios. E é isso que a Sim. gente vai buscar lá. Porque se for pra gente ficar na nossa zona de conforto aqui, então, Não assim, faz o desafio, intercâmbio, ele né? vem com a Fica em curiosidade, casa. com conhecer o diferente. Você entender como funciona uma outra forma, né, de um sistema social, de um lugar, né? O que tem aqui, às vezes, também tem muitas coisas boas aqui. Então, assim, de novo, né? Eu falei isso com a Fran ontem, que a gente fez uma live ontem. A gente falou sobre isso. Então, assim, o Brasil tem muita coisa boa, é legal ir para fora, conhecer o que tem de bom lá e reconhecer o que tem de bom aqui. Então, assim, é Aham. uma transformação muito fundamental, né? Acho que a gente trabalha com isso, pra gente foi, né? Você não. Não, eu assim, meu primeiro intercâmbio foi onde eu mais aprendi, porque eu era nova, tinha 17 anos, fui para ficar um ano, não sabia inglês, fui fazer um programa de colegial que é aquele sem escolha, né? Até porque na época que eu fui não tinha escolha, né? Eram muito poucas opções, né? Então, assim, eu coloquei a cara para bater, fui, e foi onde me trouxe amadurecimento, conhecimento, uma perspectiva diferente, uma visão diferente do mundo, né, de forma geral. Então, é onde você tem todo esse aprendizado, né? Então, você realmente enxergar o teu país, claro, né? Como você estava falando, enxergar o que o país de fora agrega e você conseguir tirar esse proveito, assim, de entender as diferenças, né? E de tirar coisa boa dos dois lugares, né? Exatamente. Mário, eu acho que a gente falou já um pouquinho, né? Você falou sobre a escola, falou sobre os dois destinos que tem menos brasileiros que a gente pode falar hoje. Acho que Calgary também, né? É um dos destinos da OHC que também tem menos brasileiros do que a gente for pensar. Por exemplo, Toronto também seria uma boa opção. Mas hoje a gente focou aqui em falar quais são os nomes das cidades, Mari. Stratford-upon-Avon,
famosa cidade do Shakespeare, e Cairns, que é bem no norte ali da Austrália, onde está a Barreira, né? Mas eu acho que tem bastante opção. Eu acho que das que a gente falou, assim, menos conhecidas realmente, seriam essas duas. E Calgary vem crescendo um pouquinho mais, né? Até falando só um pouquinho rápido, assim, de Calgary, é uma cidade que vem crescendo a procura, porque é uma cidade que não é uma cidade pequena, ela tem mais de 1 milhão de habitantes. Ela tem um centro comercial do mesmo jeito que tem em Toronto, claro que num espaço menor, né? Mas que também te proporciona tudo, né? Restaurante, bar e um monte de coisa. Para quem gosta de rodeio, é onde tem os mais famosos festivais de rodeio em julho, né? Então é a cidade do cowboy, é aquela cidade onde você vai entrar no pub, no bar e você vai ver um touro mecânico, né? Então, assim, é bem estilo country. E você respira a cultura da cidade, diferente de Toronto e Vancouver, que são cidades mais multiculturais, né? A mesma coisa com o Stratford. Tem o mundo inteiro lá, né? Mas e Londres. Não nada tão genuíno canadense. Exatamente, a mesma coisa que você falar em Londres, eu vou ficar numa família britânica? Esquece, não vai, né? Em Stratford-upon-Avon, as chances são bem maiores, né? Calgary, ficar numa família também, né? Talvez canadense, né? Não que é certeza, mas que as chances são bem maiores que Toronto e Vancouver, com certeza, né? E é uma cidade que tem um custo de vida mais baixo, é uma cidade que está ali, a região que ela tá, você consegue ter muita opção de atividade de esporte, tanto no inverno como no verão, né? E é uma cidade muito forte na indústria do petróleo. Então tem muita empresa, muita multinacional que tem a filial lá, e aí tem muito funcionário que vai para fazer curso, né, e para aproveitar para conhecer a empresa, porque é muito forte essa área lá, né? Então eu acho assim que esses destinos, eles, é o que a gente falou, eles precisam ser um pouquinho mais explorados, eu acho que um pouquinho mais entendidos, né? Pesquisar mesmo, ir a fundo. A gente falou aqui de uma forma geral, mas eu acho que tem muita coisa, né, para conhecer de cada lugar. E aí é o que eu falo, né? Aproveitar esse momento que a gente está passando, né? Infelizmente prolongado, mais do que a gente gostaria, mas para aproveitar para se planejar melhor, né? Estudar, melhorar teu inglês, já ir com o inglês um pouco mais avançado, pesquisar as cidades, aproveitar... É tempo, né? Se a gente está com um pouco mais de tempo, assim, muitas pessoas estão trabalhando de casa, então 1 hora no transporte público, pelo menos 1 hora, você... Exatamente. Você já ganhou ali 1 hora, né? Para poder pesquisar. E é o que a gente fala, né? Nesses momentos, né, que eu acho que a gente como escola, você como agência, né, de modo geral, a gente não quer, acho que até eu falo muito assim, por ter passado pela experiência de intercâmbio e saber o quão bom o quão benéfico a gente quer realmente ajudar o estudante a conseguir realizar esse sonho, não desistir do sonho dele de fazer intercâmbio. Então, acho que é nesses momentos que a gente começa a conseguir aproveitar isso para trazer as oportunidades com descontos um pouco mais agressivos, né? Para você conseguir fazer esse planejamento com mais calma, para embarcar mais para frente, né? A gente hoje, até para falar um pouquinho, posso falar dos descontos? Por favor, fala. Então, fala para quem estiver assistindo a gente, porque eu sempre falo, gente, brasileiro paga menos do que as outras nacionalidades. Exato. E as escolas estão com descontos agressivos, mas é agora, para mandar sua matrícula agora. A gente não sabe como vai ser mais para frente. Por quê? 2020, pelo menos 3 trimestres do ano aí, ninguém começou a estudar. E não foi só brasileiro, não. Foram todas as nacionalidades. Afetou todo mundo, né? Então, a escola tem um número finito de carteira, né? Mesmo a Holmes com 11 andares, a escola lá com 11 andares, tem um número finito. Então, assim, é o mundo inteiro querendo viajar. A gente tem que fazer 3 anos em 2, é o que eu falo. Então, fala, Mari, conta pra gente desses contos. A gente tá, assim, para os cursos de inglês, né? Irlanda e Inglaterra, de modo geral, a gente já tem um preço bem bacana, né? Com um custo-benefício muito legal. E para os outros lugares, que apesar de ter um custo-benefício bacana, a gente quis, né, incentivar o pessoal aí que são destinos bem procurados, que é Canadá, aquele incentivo também para Estados Unidos e Austrália. Então, para esses 3 países, qualquer uma das escolas nesses 3 países, quem fizer a matrícula se matricular num curso de 2 a 8 semanas, ganha 2 semanas gratuitas. Quem se matricular de 9 a 16 semanas ganha 3 semanas. E quem se matricular a partir de 17 ganha 4. Então, é só a gente pensar aí financeiramente, quem vai fazer um curso no Canadá, ou Estados Unidos de curta duração, né, que acontece mais do que a Austrália, por exemplo, se a pessoa fecha
4 semanas de curso, ela vai pagar na parte de curso, né, de tuition, 2 semanas. Considerando que o valor da semana gira em torno de 250 e pouco, ela vai ter mais de $500 canadenses de desconto, né? Transforma isso em reais, aí você vai ver qual que é o tamanho do desconto, né? E se a gente fala de Austrália, onde a maioria vai para que seja 20 ou 24 semanas, vamos supor, como ele está acima de 17, ele vai pagar 20 e ganha 4. Né? Considerando o valor aí de 250 semana, 240, 250, É uma super economia. são $1.000 de desconto com 4 semanas gratuitas, né? Então, e eu acho que o que é legal também falar, Mari, é que é matrícula enviada, né? Não é quando você vai começar a estudar. Então, assim, é mandar a sua matrícula agora para garantir essas condições agora. E não tem nada a ver com pagamento integral do curso. A gente sabe que tem muitas pessoas querendo esperar, deixando para frente, que a gente tem realmente recomendado. Então, assim, é só mandar a matrícula. Decidir. É só definir o lugar e aproveitar, né, a oportunidade do desconto para mandar a matrícula. Você vai jogar a data mais para frente, né? Claro, a gente também é super flexível para mudança de data, caso precise mudar, né? Se decidir mudar o destino depois também. Então, assim, a gente quer tentar ser o mais flexível possível para ajudar os estudantes a realmente não desistir, porque eu acho que é uma experiência muito válida, né? Em todos os aspectos. E a gente tem o programa de diploma também, que é o Estudo e Trabalho no Canadá, que também está com desconto legal, né? É um programa onde você vai estudar 6 meses, trabalhar 6 meses, o estágio desses outros 6 meses, ele é remunerado, é garantido, a gente quem faz a colocação do aluno, né? Além de tudo, ele tem as 20 horas para trabalhar durante o programa todo, então basicamente ele estuda 20, trabalha 20 na primeira parte e trabalha 40 horas, né? Full time na segunda parte. Né? Depois, até quem quiser saber mais informação também, a gente pode falar depois com calma do programa. Mas só aproveitei para comentar no finalzinho que é um programa trazer um pouquinho, tá com desconto, né? A OHC acho que tem a maioria dos programas que existem hoje, a OHC tem, né? Assim, acho não tem algumas coisas como high school, não tem, né? Não, a gente tem até um preparatório para high school, mas para ser bem sincera, a gente nem promove muito ele aqui no Brasil, porque ele é mais voltado para o mercado asiático. Então eu tenho a maioria dos estudantes pro PrEP é da parte asiática, então a gente acaba não promovendo tanto, né? Então a gente acaba promovendo mais a OHC com a questão dos cursos de inglês, promove a parte de acampamento de verão, que a gente hoje aceita tanto estudante sozinho a partir de 7 anos, como famílias com filhos a partir de 6 anos. A gente nunca mandou uma pessoa tão nova, assim, eu percebo, não sei, pelo menos as famílias que a gente atende, eu percebo que, assim, 7 anos é muito cedo. As outras nacionalidades mandam, né? Mandam. O que acontece? Tem muito brasileiro? Então, por exemplo, a gente tem Toronto e Miami, né? O camp de Toronto, ele fica na Universidade de Toronto, em downtown, bem no centro. Né? Então, tanto que, por que eu faço um family ali? Porque a criança estuda com a Sol na Universidade de Toronto e o adulto na UHC e fica 15 minutos a pé um do outro, tá? A UHC também tá bem no centro. Então, assim, a gente, em Toronto, é só no verão e a gente divide em 2 turmas, de 7 a 12 e de 13 a 17. De 13 a 17, sozinho, sem problema nenhum, né? A maioria a partir de 14, 15 anos, tá? A turminha menor, de 7 a 12, isso eu falo pro mercado brasileiro. De 7 a 12, a maioria que tá lá da nacionalidade brasileira é para family, para família. Então ele faz o day ou o school program, né, que ele vai ficar o dia inteiro com a gente, né, estudar e fazer as atividades, ou fazer só a parte de estudo. E aí os pais buscam, né, depois do almoço, eles almoçam com a gente, mas a maioria é para o programa para a família. Eu vou ter muito colombiano, mexicano, né, asiático, aí para o programa de 7 a 12. Agora, e aí eu tenho Miami também no final do ano e no meio do ano, que também é a partir de 6 anos, mas aí é só para a família. Então, mesmo que os pais não estudem, eu não consigo ter acomodação só para os pequenos, né? Aí a família tem que ir junto. Mas, que o brasileiro é mais assim, né? Os pais, né? Eu acho que eu não mandaria meu filho de 7 anos. Então, mas é cultural, né, Vivi? Tipo assim, os brasileiros, de modo geral, são mais de abraçar mais o filho, de ser mais protetor, né? O primeiro ano que a gente teve com o colombiano foi mais complicado, porque é latino também. Então, tem um pouco dessa cultura mais acolhedora.
Mas foi uma vez, viu que deu certo, que foi bem bacana. E a partir daí, todo ano a gente tem essa turma, né? Esse ano Legal. não, infelizmente, mas todo ano acaba tendo essa turminha. Então, é um programa onde a gente costuma ter uma média, são 8 semanas no período do verão, e a gente costuma ter uma média no total de 800 alunos. Que legal, nossa. Então, é Muita um coisa. programa bem forte, assim, o nosso camp de Toronto. Que legal, Mari. Mari, acho que é isso. Já tá quase uma hora, como o papo é bom. Não, a gente vai. Eu sempre caio em live, né? Com o Murilo eu fiz cair no meio do nada. A gente sempre fala demais. A gente acha que é pouco tempo, só que a gente começa a falar e muda de assunto, fala de experiência, fala disso, fala daquilo, a hora que veja, acabou. É que o papo é bom, né? E tem uma, assim, a gente, uma coisa arrasta a outra e, enfim. Mas, gente, Exatamente. Mari, primeiro, muito obrigada por ter Imagina, eu te agradeço. Eu acho que é a muito primeira bom. live que a gente faz junto, né? A gente não É. chegou. Ah, você fez com o Betão uma vez, não foi? Ou não? Não, eu ia fazer. Curitiba? Na verdade, eu visitei ele tá em Ah, Curitiba, você né? visitou ele, tá? Eu visitei Verdade. ele em Curitiba e eu falei que quando eu ia para Santos, ele estava com o escritório em Santos, ele falou, vamos tentar marcar uma live, mas nunca marquei. Capaz de eu fazer trilha antes, eu lembro da foto ali, por isso que eu achei né, que você tivesse dele, feito. do pessoal, para depois fazer live. Mas não, mas eu quero ver se eu faço quando eu for pro sul ali. A gente vai fazer mais. Obrigada por ter participado. Acho que trouxe aqui, gente, é muito, né? Não tem como explorar, assim. É um bate-papo mesmo. Quem tiver dúvidas, quiser falar com a gente, entra no nosso site, preenche lá, manda o contato. Se quiser conversar com a Mari é super disponível. A gente pode fazer um hangout aí. Sim, claro. Eu fico super à Eu disposição. brinco que a gente tem um cantinho mais lindo de São Paulo lá na nossa agência, lá perto da Paulista, mas está fechado, né? A gente não está atendendo na agência, está só em casa. Então, assim, se quem tiver dúvida, quiser aproveitar essas promoções das semanas grátis que a Mari colocou, fala com a gente está super à disposição. Mari, mais uma vez, muito, muito obrigada. Imagina, eu te agradeço. E precisando, a gente está aí. Qualquer dúvida, fico super à disposição. E vamos planejar, né? Enquanto tá aí todo mundo preso dentro de casa. O que a gente está vivendo é terrível, mas as boas notícias já começaram, né? As escolas já, graças a Deus. Né? Alguns destinos já reabriram, outros já tem data. Então, assim, se a gente tinha um passo a passo para voltar para ser dentro, né, perto de uma normalidade, tem gente falando novo normal, então o meu velho mesmo, eu quero ir pegar o meu transporte público, chegar na agência, esse negócio de fazer home office, já tô cansada. Mas tá voltando. Eu acho que o bacana é assim, que os países já começaram com um planejamento mais estruturado, né? A gente já tem data de abertura na Irlanda, a gente previsão, claro, porque tudo está sendo acompanhado pela OMS, está sendo acompanhado pelo governo, então vai depender de ter realmente um desenvolvimento saudável, né? E da forma certa. Meio que, assim, um pouquinho do oposto do que está acontecendo com a gente, né? Porque a gente está começando pelo final, a impressão que eu tenho, para depois ir para o começo, mas enfim. Mas já está tendo, né, esse planejamento mais estruturado. Então, eu acho que já estão, a maioria dos países aí na segunda, terceira fase. Irlanda, que estava previsto para 5 fases, está tentando reduzir para 4, né? Conforme está tendo um resultado positivo, né? Então, eu espero, assim, que em setembro a gente tem algumas escolas com previsão para abrir antes, mas eu espero que pelo menos até setembro a gente já consiga estar com todas elas abertas novamente. E é isso, né? É uma situação transitória, as coisas vão melhorar, vai, né? Ninguém tá falando para as pessoas fecharem o intercâmbio e embarcarem agora, não, a gente não tá falando. Mas é importante planejar. Mas, Mário, no geral, a gente tem 1 minuto e 13. No geral, o estudante da B-Education, ele é realmente uma pessoa que planeja. Assim, o nosso pós-venda, ele leva em torno, na média realista mesmo, vai ser mais ou menos 1 ano. Então, hoje a gente está trabalhando para as pessoas irem daqui 1 ano, né? Vai estar tudo certo. Mas você sabe que eu estava até comentando outro dia, né, com um conhecido, que assim, normalmente o planejamento ele chega a ser de 1 ano, né? A primeira vez que a pessoa vai na agência, ela normalmente vai 1 ano antes da data que ela quer embarcar. E normalmente ela não conhece muito, não tem muita ideia. Muita gente, assim, eu falo pela experiência que eu tive trabalhando em agência, tá? Muita gente que eu vejo hoje ainda, até trabalhando em escola, muita gente vai com a ideia, assim, de
eu quero fazer intercâmbio, quero trabalhar nos Estados Unidos, né? Alguns programas ainda sem conhecer muito onde pode, onde não pode trabalhar, né? Então, assim, as pessoas ainda não conhecem tanto, então a primeira vez que vai, com essa antecedência, vai assim, para começar a ter uma ideia. Vai acabar. E aí, com 6 meses que volta a procurar.